Muito bem, pessoal, vamos às vídeos de quê, cara? De física, provinha da URGS de 2013. Quem fala aqui com vocês é o professor Luciano Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeirinha. Então vem comigo, vamos a mais uma questão. Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea plana e horizontal, com velocidade constante de módulo V. Tá, então agora a partir disso aqui, a gente vai fazer a questão. Porque naquela época, lá em 2013, 14, 15, 16, até 2019, 20, a prova de física tinha às vezes um enunciado para duas questões. Tá, então olha só, então ali era o enunciado e depois vinha agora a questão número 1 da prova, né? Por sinal, essa aqui é a primeira questão da prova. Aquele 42 ali, na verdade, é do mesmo polígrafo. Né? Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão, tá? Então tem um longo caminhão que ele está alcançando. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão, tá? Então ele está andando com uma velocidade constante, aí acelera e nessa aceleração ele ultrapassa o caminhão. Nesse instante, o motorista alivia o pé, daí ele tira o pé do acelerador e o carro diminui a velocidade. E o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade inicial. A figura abaixo apresenta 5 gráficos de distância por tempo, em cada um deles está assinado um intervalo de tempo ΔT, em que houve uma variação de velocidade. Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui agora, que são esses aqui. Bom, primeiro passo. Os 5 gráficos são gráficos de distância. Se é um gráfico de distância, ele tem que ser retas e curvas, e não pontos quebrados. Como assim ponto quebrado, senhor? Olha só. Aqui nós temos basicamente uma reta. Aí depois ele vira uma curva, aí ele vira uma reta, aí ele vira uma curva e vira uma reta. Ok. Ó, nessa primeira reta aqui, ele está com velocidade constante atrás do caminhão. Aí depois ele acelera, daí a tua distância ela vira uma curva. Sempre que tiver aceleração, o gráfico de distância é uma curva. Se for uma aceleração positiva, a curva sobe. Se for uma negativa, a curva brocha. Aí depois aqui ele mantém a ultrapassagem no caminhão com uma velocidade constante, que ele acelerou, ultrapassou, e depois ele tira o pé do acelerador e aí a tua aceleração é negativa, né? E aí diminui a velocidade e o gráfico é uma curva. Então se a gente for analisar gráficos, ó, quando falar em gráfico de velocidade, se for uma reta, esse é o gráfico de distância. Se for uma reta, ele está em MRU, com velocidade constante. Se for uma curva subindo, aqui ele está em MRUV, com aceleração positiva. Se for uma curva, talvez subindo assim, ó, nessa forma aqui, ó, também é a mesma coisa, tá? Agora, se for uma curva assim, ou uma curva assim, ele também está em MRUV, só que com aceleração negativa, tá? Então, curvas que tu tende a subir, a aceleração positiva. Curvas que tende a descer, a aceleração negativa. E retas, MRU. Então, no caso aqui, em nenhum momento dos desenhos que eu fiz aqui, eu fiz algo meio quebrado, algo meio assim, ó. Gráfico de distância não pode ser assim. Não pode ter esses ângulos agudos aqui, essas pontas. Não, sem chances. Então, o primeiro gráfico tá bonitão, ó. Ele vem uma reta, uma curva, uma reta, uma curva, show. Agora, esse gráfico aqui já tem esse ponto de quebrada. Tá vendo que ele não é uma curva. Meio que quebrou o galho. Não pode. Aqui também, ó. Não é curva, não pode. E muito menos aqui também, ó. E aqui também não é curva. Tudo que eu marquei em pontos amarelos são pontos que o gráfico não tem curva. Então, não pode ser gráfico de distância. Gráfico de distância, tu tem que ter coisas, eu chamo de Oscar Niemeyer. Tu tem que ser tudo curvilíneo, assim, sabe? Uma reta, uma curva, uma reta, uma curva, mas nada de quebradas. Então, se a gente voltar no gráfico aqui para entender direitinho o movimento dele, ele vinha atrás do caminhão em MRU, ó, MRU. Aí depois ele acelerou, e ó, tem o gráfico subindo, ó, MRUV com aceleração positiva. Aí depois ele volta a ficar uma retinha aqui, ó, porque ele agora está ultrapassando o caminhão, MRU. Agora aqui nota que o gráfico tende a descer, ó, ele faz uma curva, se tu fosse continuar a curva, faria isso aqui, ó, desceria. Sacou a ideia? Então agora naquele ponto ali, ele está em MRUV com aceleração negativa, porque nota que ele alivia o pé e o carro dá uma sentadinha, né? Tá? E aí depois aqui, ó, nesse outro ponto aqui, ó, nessa retinha, ele de novo está em MRU. Então esse gráfico está lindo, pode marcar o gráfico A com toda certeza. Gráfico de distância tem que ser retas e curvas, nada de quebradas. Nada de quebrada, 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 nada de quebrada. Ok até aí? Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se entenderam o vídeo, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no seu TikTok,
para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática que seja. Pessoal, um beijo, abraço e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.